Uma pessoa entra em um elevador segurando em suas mãos uma mola de comprimento natural 10 centímetros e constante elástica 100 newtons por metro. Após entrar no elevador, essa pessoa fixa uma das extremidades da mola no teto do elevador. Essa coisa de físico, né? Quem que vai fazer isso? E prende na outra extremidade da mola um objeto com massa de 1,5 quilos, a qual fica suspenso e parado em relação ao elevador. Lembre-se que o elevador está de fato, né, se movendo com uma aceleração. Quando o elevador começa a subir com uma aceleração constante de 4 metros por segundo ao quadrado, o comprimento da mola será... Muito bem. Temos que fazer o diagrama do corpo livre, né? Uhum. Então vamos lá. Esse é o corpo que foi ligado na mola, que por sua vez foi ligada ao elevador. Uhum. Muito bem. Sempre tens que começar a questão pelo diagrama do corpo livre. Sempre. Tá. Então, a gente vai ter a força-peso e a força de tensão. Né? Veja aqui, suspenso e parado, né? Só que é em relação ao elevador. Uhum. Tá. Sendo assim, apesar de haver a força-peso, a gente sabe que ele está se movendo aceleradamente para cima. Uhum. Então, tu tens que lembrar daquele problema que eu fiz com você, que eu te falei que era questão de faculdade, que eu tirei de um livro de faculdade, que tinha elevador, lembra? Uhum. Que a massa da pessoa, na verdade, o peso que a balança media era um peso aparente, né? Não era o peso real da pessoa. Pelo fato dela estar num referencial não inercial, um referencial que se move com uma determinada aceleração. Então, aqui na segunda lei de Newton, desse rapazinho aqui, né, nós temos que levar em conta as forças que estão rolando aí. Então, vamos colocar P menos T igual a MA. Por que tem Eu sim, T, tensão? sei, a lei de Hooke. Oi, era isso que tu ia perguntar, né? Era isso? É. Uhum. Eu coloquei T porque ela está presa, né? Então a gente tem uma tensão, né? Fisicamente é uma tensão aquilo que está prendendo ela e mantendo ela em equilíbrio. A gente chama de tensão, mas agora a gente vai fazer a substituição, né? A gente sabe que T é a lei de Hooke, Kx. Uhum. Isso. Então tu terás... Bem, talvez eu fiz uma escolha errada aqui de sinal, né? Talvez seja melhor fazer isso. Pensando em aceleração positiva, né? Uhum. Até aqui tu tinha chegado? A minha dúvida era, tá vendo essa aceleração da segunda lei? Uhum. Por que eu não considero a aceleração da gravidade como sendo, tipo, junto com a aceleração do elevador? Definitivamente não, porque essa aceleração aqui é a aceleração que o objeto tem. E se ele está em equilíbrio com o elevador, então significa que a aceleração que ele tem, que esse corpo preto aqui, essa caixinha tem, é a mesma aceleração do elevador. Não é a aceleração da Hum, gravidade. Aqui tu tens que colocar a entendi. aceleração que o corpo tem, né? A segunda lei de Newton, somatório das forças igual a ma, esse a aqui é sempre a aceleração que o corpo acaba tendo, né? Por exemplo, num plano inclinado. É uma caixinha aqui no plano inclinado. Né? Tu não pode dizer que, né, depois tu fazer todas as forças aqui, né, até fazer a decomposição da força-peso e tal, força de atrito, que seja normal, a Uhum. PY, tu não pode dizer que Px menos força de atrito vai ter alguma coisa a ver com a gravidade. Né? Uhum. Ele tem uma aceleração associada com o movimento e a gente resolve essa conta para descobri-la. Certo? Então, Entendi. a coisa é que aqui eu já sei qual que é a aceleração, que é Uhum. essa. Então, por isso que não tem nada a ver com a gravidade. A gravidade ela vai entrar aqui, né? Ó, Uhum. por causa da força-peso. Tudo bem? Entendi. Entendeu Uhum. por que não preciso colocar a gravidade ali na aceleração? Uhum. De fato, ela não é. Hum? De fato, ela não é a aceleração do objeto. Né? Uhum. Isso. Muito bem.
Então, agora o que o problema pede? Comprimento da mola. Pô, daí é só isolar o X, O né? X. Ficou bem for dummies. How about tu encontrar essa resposta aí pra mim? Tá. Agora que você sabe que A é 4 e 4 para cima, mediante a combinação de coisas que eu fiz aqui para o sinal ser positivo, né? Tá. Lê. Aí eu vou ter a deformação, né? Não é o comprimento. Nós queremos a deformação apenas, exatamente. Tá. Meu X deu 0,21 E a resposta não centímetros. é isso, né? A resposta é E, né? Uhum. Que é 31, né? Justamente pelo fato de que o que acontece aqui, né? Ela tem esse comprimento natural de 10 centímetros, certo? Uhum. A resposta é 21, né? Uhum. Só que é 31 porque tu tem que somar esses 10 centímetros. O Hum. comprimento da mola será igual a, ou seja, é os 10 centímetros naturalmente dela, mais os 21 que ela foi puxada, né? Então, a minha resposta tá em metros, então, né? Essa resposta que eu achei aqui, Tá em 0,20. metros, né? Então Ah, daí tá. quando tu converte, Entendi. tu tens que somar ainda o 10 natural dela, tá? Tá. Uhum. Atente se algo problema pega. Então, essa resposta foi bem troll, né? Trollada total, assim, se tu esquecer desse negócio, né? Uhum. Pois é, cuidado. Tá. Bem, muito bem. Nenhum problema quanto a outro desse, né? Atente-se ao fato de que essa A aqui é sempre a aceleração que o objeto vai ter, né? Uhum. Então, aqui uma coisa comum, né? As pessoas cometerem o erro de pensar, ele está parado, né? Então não tem aceleração, né? Aceleração zero. Tenho certeza que uma dessas respostas aqui considera aceleração zero. Mas ele tem aceleração, porque ele está no referencial acelerado, né? Uhum. Ele tem a aceleração da gravidade. Muito Entendi. bem. Em relação à Terra, né? Em relação à Terra, tipo, bem, a questão é que ele está acelerado, né? Independente de relação a quem, ele está acelerado. Uhum. Porque os objetos eles podem estar se movendo sem estar acelerado. Isso é bem curioso, né? Tanto é que uma parte boa da física é só esse tal desse movimento relativo, onde não tem nenhuma aceleração. E daí as coisas elas não sofrem efeitos do referencial. O referencial não importa nem um pouco. Só que quando tu está acelerado, bem, tu está acelerado, acabou. Tua velocidade está variando. Então é porque tu está sofrendo uma força. Então, tipo, independente do referencial também, tu vai ter uma aceleração, sacou? Uhum. Então tu tem que tomar cuidado com isso, porque isso vai afetar a tua segunda lei de Newton. Tu tem aceleração, vai entrar na lei de Newton. Tá. Seja em relação à Terra, seja em relação a uma estrela distante, né, que é o que a gente faz às vezes, tu tem aceleração, acabou. Né? Beleza. Muito bem, vamos para a próxima. Cadê você? Tá aqui, achei. Deixa eu pegar a próxima aqui. Essa aqui do morcego. Acho que eu já vi isso uma vez na minha vida. Essa do morcego eu não sabia nem por onde começar, professor. Ô, Eu louco. tentei decompor a velocidade, deu errado. Eu não sabia tipo, qual vetor tinha que fazer em relação ao movimento do carro. Aí eu Que fui por coisa. aproximação. Vamos ver do que se trata esse problema. Vai que eu não consiga também, né? O carro se desloca com velocidade constante. Opa, não tem aceleração. Isso é bem legal. Em uma estrada retilínea, quando o motorista avista um morcego sobrevoando a estrada. A velocidade do carro e a do morcego, ambas em relação à estrada, valem 5 e 3, respectivamente. Isso aqui me parece movimento relativo, movimento em duas dimensões, etc. A figura indica as direções dos movimentos de ambos. Em relação ao carro, o módulo da velocidade do morcego. Que coisa, hein? Em relação ao carro. O que ele quer saber com isso, né?
Qual é o módulo da velocidade do morcego? Bem, ocorre que o morcego ele não está se movendo numa, vamos dizer assim, numa direção apenas, nem só na horizontal nem na vertical, né? Ele está se movendo na diagonal. Então, tu tem que lembrar alguns conceitos básicos do movimento relativo, né? O que acontece? Imagina que tu tá na estrada aí, tua mãe te levando para algum lugar, e tem um carro do teu lado, certo? Ele tá na mesma velocidade que você. Ou seja, que o carro que a tua mãe tá dirigindo. Você vai olhar para o lado e o carro não sai do teu lado. De certa forma, parece que ele tá parado, né? Uhum. Tu sabe tá se mexendo, que tu tá se mexendo, que o carro tá se mexendo, tu vê a roda e tal, mas se tu olhar pro teu lado agora, vai ter alguma coisa que tá parada, né? Tu Uhum. considera que ela tá parada, certo? Mas tu Sim. sabe que ela também não tá parada, o planeta tá girando em torno do Sol, em torno de si mesmo, em torno da galáxia. Não tá parado o negócio que tá aí do teu lado que tu acha que tá parado, né? Uhum. Então, todo movimento é relativo, certo? Então, pensando você relativamente ao carro que está do seu lado, ambos estão parados. Velocidade zero. Tá. Agora, caso o carro esteja lá do outro lado da estrada, vai parecer que ele está numa velocidade absurda. Uhum. Já teve a impressão de perceber um carro passando na pista contrária ali, vindo na tua direção? Parece que o carro está muito rápido, né? Uhum. Claro, ele não está a 200 km por hora. É que, aparentemente, soma-se a tua velocidade com a do carro. Porque como você está parada dentro do carro em movimento, né, para ti vai parecer que o teu carro está parado. Pode, né? Tu pode estar pensando no carro em movimento e tal, mas faça o seguinte exercício a próxima vez que tu andar de carro. Pega teu celular e joga no chão do carro. Ele vai cair em linha reta, né? Uhum. Da mesma forma que se tu pegar agora o teu celular e deixar cair no chão, ele vai também cair em linha reta. Então são efeitos relativísticos de objetos parados. Por quê? Porque a velocidade do carro está constante na estrada, né? No geral, a velocidade do carro é constante na estrada. Então vai ter efeitos relativos, de velocidades relativas. Okay? Então, uma coisa clássica que aparece nos livros de física é que quando tem um carro numa direção e tu está dentro do carro em outra, vai se somar as velocidades, né? Então, Uhum. para ti, vai parecer que o carro que está vindo, né, na outra direção, ele está muito mais rápido do que realmente está. Pelo menos estaria para uma pessoa fora, né, dos carros vendo, certo? Uhum. Sei lá, para esse cara aqui, vai parecer que a velocidade desse carro é 100. Mas como tu também tá com 100, só que para a esquerda, vai parecer para ti que esse carro aqui tá com 200, né? Que se soma, não é mesmo? Tudo bem? Uhum. Tudo bem. Então a questão é essa, né? Agora imagina o seguinte também, né? Não precisa estar exatamente do lado aqui. O exemplo poderia ser um carro na frente com a mesma velocidade que o teu. Uhum. Ele não sai daquela posição, ele tá parado. Entende a ideia? Sim. Então a ideia é mais ou menos essa para esse problema aqui. Claro que a gente não está falando de uma direção só. A gente está falando de um negócio na diagonal, né? Uhum. Então a gente vai ter que levar em conta que, bem, além de estar na diagonal, né, o, o objeto também tem uma velocidade diferente do seu, né? O morcego está só a 3 metros por segundo, você está a 5 em relação à estrada, né? Uhum. Então, bem, agora a gente tem que entender o que ele quer dizer em relação à estrada, né? Porque, claro, para o carro aqui, em relação à estrada, é obviamente para frente, né? Tem muito o que se Uhum. discutir. Aqui a velocidade do carrinho é 5. Agora, é discutível o que ele está falando do morcego em relação à estrada, né? Porque se for assim, né? Bem, a gente pode considerar que. Ah, ele tá para cá, né? Eu esqueci que essa é a cabeça do morcego. Então, talvez tu esqueceu também, né? Eu vou fazer de outra coisa, senão vai parecer que é um morcego também. Então, bem, me parece que nessa direção aqui, né, que é a direção dele, ele tem 3. Uhum. Sim. Certo. Muito bem. Agora a gente quer a velocidade relativa.
Daí tu tens que lembrar aquilo que eu acabei de falar, né? Vamos dizer assim, a velocidade na diagonal desse jeito, ela pode ser pensada como uma componente para baixo Uhum. e uma componente para a esquerda, né? Ambas somadas vai dar os 3 metros por segundo. Uhum. O problema é que tô pensando só no morcego, né, por hora. Uhum. Eu não tô pensando na aparência de velocidade do carro, né? Mas ele vai ter muito provavelmente que levar em conta isso aí, o fato de ter duas componentes, porque meio que a componente para a esquerda se soma com a velocidade do carro, né? Ou seja, essa componente para a esquerda tá aumentando a velocidade aparente, tá bom? Tá. Uhum. Certo. Ela tá aumentando a velocidade aparente. Então, o que mais eu posso pensar aqui? Bem, então se fosse só na horizontal, era só fazer a soma, daria 8, né? O problema é que ele não percebe apenas a horizontal, ele percebe um movimento em diagonal, né? E Uhum. no caso, né? Afinal de contas, o objeto não está só na vertical, né? Ele está na diagonal também. Agora o negócio, ele está na horizontal e na vertical. Agora o negócio é o seguinte: vamos pensar em decompor, então. Vamos primeiro encontrar essa força, essa velocidade horizontal do morcego, que tal? Né? Será que tu consegue encontrar a velocidade horizontal do morcego? Porque Vamos. agora é uma questão meio de triângulo, né? Tu sabe que o vermelhinho ali mede 3. E tu sabe que tem um ângulo de 120 graus ali, né? Esse ângulo eu vou usar, na verdade, o complementar, o suplementar, né? Você pode utilizar, pode pensar de várias formas isso, né? Por exemplo, pegando o suplementar aqui, fecha 100. 180, né? Então tu tens 60, né? Uhum. E daí, eu não queria te mostrar isso, né? Porque isso aqui tu tem que treinar também, a matematiquinha, mas aqui é 60, né? Então Uhum. quanto é que sobrou para ser aqui, né? Sobrou 30. 30, exatamente. Com isso tu consegue encontrar o cateto oposto, né? É esse mesmo vetor aqui, não é mesmo? Tá, então vai ficar. Pegou a ideia? Uhum. Vai ficar 3, metade de 3, né? 1,5. 3 seno de 30, que é 1,5, né? Uhum. Então vamos chamar de Vx aqui, 3 seno de 30, dá 1,5. Comentário bovino. Certo. Se fosse só isso, então, né? Se fosse apenas fazer essa soma aí na horizontal, daria 6,5, né? Uhum. É verdade. Mas, novamente, né? Ele não tem só essa velocidade na horizontal, né? Ele também tem a velocidade na vertical. Uhum. E isso vai, de certa forma, criar uma aparência de velocidade maior aqui para os dois. Mas isso pelo menos já te dá uma escala da tua resposta, né? Porque Uhum. perceba, tu tem um limite inferior, que foi o que a gente acabou de obter, que é 6,5. É o limite inferior da velocidade aqui. No mínimo tem que ser 6,5, eu quero dizer, né? Porque no mínimo tu Uhum. somaria as velocidades na horizontal, concorda comigo? Sim, Faz sentido, né? No mínimo faz. tu faria isso, assim, para fazer a análise do problema. E no máximo seria tu pegar toda a velocidade do carro e toda a velocidade do morcego e somar, né? Então, para limite inferior da tua resposta aqui, tu teria 6,5, e para limite superior, tu teria 8, né? Uhum. Então a resposta não pode ser nem 8, nem 6,5. Tem que ser alguma coisa entre 8 e 6,5. E a gente sabe que a resposta é 7, né? Então tu já teria isso para chutar de cara, assim, né? Uhum. Porque essa é a resposta mais próxima aqui
que a gente tem dessa aparência de resposta. Uhum. Agora, vamos pensar o que realmente está acontecendo aqui. Quando a gente tem um movimento relativo, sempre pode colocar uma direção generalizada, vamos dizer assim. Não queria usar uma palavra tão física, mas para os dois objetos ao mesmo tempo, né? Que seria essa, ok? Tu meio que reescreve todo o movimento do teu problema aqui numa direção só, tá bom? Uhum. Então agora o que te falta é só encontrar qual que é o valor aqui desse cateto aí desse triângulo. Porque, de certa forma, claro, a gente não está usando as escalas exatas aqui, mas tu poderia dizer que esse aqui mede o 5, né? Uhum. Esse aqui mede o 3. E esse cara aqui, o verde, ele vai ser, então, a velocidade relativa. Pera, professor. Por que que você escolheu essa reta aí? Por que que você... por que é assim? Tem que ser assim. Ah. Porque tem que ser essa reta que une os dois? É, porque tem que ser essa direção. Por causa da soma de vetores, né? Ah, é como se tivesse... Pera, quê? Não... É como se estivesse colocando um vetor do lado do outro e puxando a resultante, assim? Isso, exatamente. Tá. Afinal de contas, quando a gente vai fazer um problema de velocidade, de força, que seja, qualquer problema, né? Uhum. Que envolve grandezas vetoriais, tu está fazendo uma soma vetorial na prática, né? Uhum. Aqui é a mesma coisa. Tu está tratando de velocidades. Essa coisa que eu acabei de fazer aqui embaixo, ela é uma soma vetorial, né? Só que é uma soma vetorial numa direção só. Aqui tem duas direções distintas. Hum, faz sentido. Exato. Então agora, Leite tu sabe que específico. aqui é 5, tu sabe que aqui é 3, tu sabe que aqui é 120. Daí pode surgir a pergunta. Mas, professor, essa pergunta eu sempre me passava pela cabeça. Mas, professor, essas coisas aqui não são apenas no, vamos dizer assim, na dimensão da posição? Não teria a ver exatamente com a velocidade, que é o que a gente está procurando. Errado. Porque quando a gente está falando de movimento relativo, as angulações, tanto da direção quanto da velocidade, são as mesmas. Então, tu pode utilizar as informações das distâncias para resolver a soma vetorial das velocidades, Entendi. Essa saca? velocidade seria velocidade vetorial, então, né? Isso, tu vai... É, de certa forma, né, tu vai encontrar, sim, um vetor meio indicativo, assim, né? Uhum. E, sim, ele vai te dar a velocidade relativa dos dois, né? De certa forma, vai parecer que um tá parado e o outro tá se movendo nessa velocidade. Ok? Dá para pensar dessa forma. Tá. Beleza? É relativa, novamente, né? Não é exatamente o que a gente percebe, mas é o que dá para fazer fisicamente, né? Que nem aquele exemplo bizarro do carro, né? Tu sabe que o carro não tá parado, mas, né? Parece que tá. Beleza? Será que agora tu consegue fazer a soma triangular aí? Tá. Por meio do Leite lei dos específico. cossenos? Uhum. Então tá, ó, eu vou pegar um café, já volto. Tá bom.
Então, tu me mandou uma foto, né? Uhum. Aí deu o set que a gente tava querendo, né? Uhum. Uhul! Então tu entendeu agora como é que é, né? Sim. Tu pode fazer a coisa assim mais precisa, você sempre pode usar, né, de malícia contra ali a Uhum. resposta mais aproximada. Não tiver muito tempo, né? Afinal de contas, às vezes a gente deixa as questões mais difíceis pro final e. Mas nem precisaria ter calculado a componente horizontal, né? Não, não precisaria. Aquilo ali eu fiz só para te mostrar a forma rápida, né? Forma Uhum. aproximada da resposta. Muito bem. Legal esse software que você usa. Isso aí é um iPad, alguma coisa do gênero? É, ó. Dá pra ver? Sim, percebi. Aí vamos com a caneta, assim, ó. Que legal. Você usa a canetinha. Ah, agora vamos de água para o vinho, né? Coisa de gases. Uhum. Entendeu? Vamos ver. O gráfico de pressão X-volume apresenta uma transformação cíclica. Vai e volta. Sofrida por um gás monatômico. Monatômico é mais fácil. Porque quando é diatômico, poliatômico, tu tem mais graus de liberdade, o que faz o teu gás sofrer algumas energias extras na alteração da temperatura, etc. Isso se aplica na vida real. Tu já percebeste que quando tu esquenta a água no forno, ela demora mais para esfriar do que a água esquentada no micro-ondas? A próxima vez que tu esquenta a água, perceba isso. A água esquentada no forno, ela demora mais para ficar fria. E o motivo é o seguinte: quando a gente esquenta no micro-ondas, a gente está apenas utilizando a característica bipolar do átomo de hidrogênio. Do átomo de hidrogênio, não, da molécula de água. Uhum. Né? A gente, como ela, na verdade, tem 3 átomos ali, né? A gente pode fazer uma rotação. Né? A gente usa aquela questão da polaridade dela para fazer essa rotação. E quando uma coisa roda, ela aquece. Né? Muito Uhum. bem. Mas isso é um dos graus de liberdade que a molécula de água tem. Enquanto quando tu aquece no fogo, tu tá, na verdade, aquecendo em 3 graus de liberdade, que são os graus de liberdade da translação. Ou seja, tu tá fazendo a molécula se mexer mesmo, né? Para cima, para baixo, para esquerda, para direita, né? Para lado, para outro. Então, tu aquece ela em mais dimensões, vamos dizer assim. Então, ela demora para Uhum. esfriar porque ela foi aquecida em mais dimensões do que apenas as dimensões de rotação. Entendi. Doideira, Legal. né? Empolgante. Uhum. Vou te mandar outra Uhum. pergunta de água, então. Essa vai ficar para nós, para você me trazer a resposta para a aula de. Quando a gente tem aula de novo? Sexta. Tá. A pergunta é o seguinte: por que que quando a gente aquece a água. Não, desculpa, não tem nada a ver com aquecer água. Por que quando a gente coloca uma roupa para secar, ela seca? Né? Porque, a princípio, ela não deveria secar, né? Afinal de contas, a água só evapora a 100 graus, né? Ah, E com mas é. certeza o dia não chega a 100 graus, né? Não, mas na evaporação, a temperatura de vaporização é menor, né? Que a temperatura de ebulição. É um negócio assim, né? Pois é, me traz a resposta. Tem alguma coisa a ver com pressão de vapor? Não. De fato, a pressão também altera, né? A pressão também altera as condições de evaporação. Mas não é o caso da roupa. Né? A gente sabe que quanto menor a pressão, mais rápido ela evapora. É por isso que no espaço, se tu jogar água no espaço, ela evapora na hora. Uhum. Uhum. Então, é o caso. É o caso. Muito bem. Bem, tu me traz a resposta. Agora vamos voltar para isso aí. O gráfico de pressão, blá blá blá, sofre essas transformações, foram feitas as seguintes afirmações. O gás sofre o gás sofre um resfriamento na transformação CA. Hum.
O gás recebe calor em cada ciclo completo ABCA. Na transformação BC, o módulo da quantidade de calor trocado pelo gás com meio externo é maior que 3 PV. Nossa, essa questão realmente é interessante. Tentou fazê-la? Tentei, Jesus. Eu não entendi por que que... eu não entendi a alternativa 3. Ele, assim, eu não entendi como ele chegou nesse resultado aí. Talvez esteja errado. Mas ela tá certa? Eu não vi a resposta. Deixa eu ver lá a resposta. A resposta é D. A 3 está certa, então. Bem, vamos entender o que pede na 3. Na transformação BC, ou seja, uma transformação isobárica, o módulo da quantidade de calor trocado pelo gás com meio externo é maior que 3 PV. Se ele está mostrando em PV, muito provavelmente isso vai ter a ver com alguma condição associada ao trabalho, né? Uhum. Porque quando a gente está falando de trabalho de um gás, a gente fala basicamente de PV, né? Uhum. Agora, 3 PV, ele está falando que é maior que 3 PV. Se é maior que 3 PV, muito provavelmente é por causa da segunda lei da termodinâmica, né? Tu lembra da segunda lei da termodinâmica? Eu não Acho que lembro. não. Acho que é trabalho menos variação de energia da energia interna, né? Acho que é isso. Calor igual a trabalho menos a variação da energia interna. E essa é a primeira lei da termo. Cara, eu vejo essa lei faz mais de 10 anos e ela não grava na minha cabeça. U igual a Q menos W. Q igual a W mais U. Que é mais, ó. Falei que eu errei. Beleza? Essa é a lei. Eu preciso fazer alguma musiquinha para isso. No teu cursinho eles não ensinam alguma coisa para decorar essa equação aí? Em termodinâmica, não. Eles falam... Nosso professor fala muito na parte de espelhos. Para Ah, decorar é? as formulas de espelhos, mas de termodinâmica, não. Meu, tô precisando de coisinha para decorar espelhos também, porque eu nunca sei quando vai para baixo, vai para cima, negativo. Tipo, eu sei, eu entendo aquilo, eu explico e tal, mas eu tenho que sempre ver porque eu não decorei, entendeu? Não consigo decorar aquilo. Uhum. Eu detesto ter que decorar coisa. Então, mas às vezes é necessário, até porque eu dou aula disso. Anyway. Bem, nós estamos preocupados com o módulo da quantidade de calor trocada pelo gás com o meio externo. Então a gente está procurando o quê? Né? Sim. Agora, tá aqui a equação do quê? Então, Sim. claramente é, né? Claramente é maior que 3 PV. Por quê? Porque o Q é 3, o W é 3 PV. Né? Como é que eu sei que ele é 3 PV? Sabe me Não dizer? é o trabalho que é 3 PV? O trabalho é 3 PV, exatamente. Por isso que eu coloquei aqui no lugar do trabalho. Ah, tá. Já está falando que o que era 3 PV. Não, não, não. Eu falei que essa coisa é verdade, então ela tem que ser maior. Uhum. Mas eu quero que tu me explique. Por que, que o trabalho é 3 PV? Você sabe me dizer? É porque na, na transformação BC é uma transformação isobárica, né? É. Aí tem aquela fórmula do trabalho, é pressão vezes variação do volume, né? Isso. Tu pode sempre pensar que num gráfico PV, o trabalho é sempre a área abaixo da curva, né? Hum, Lembra disso? eu Então, não... como a nossa curva aqui é simplesmente a retinha BC, trabalho, nesse processo BC é tudo isso aqui, essa areazinha. Uhum, Então é 3 PV, né? Porque é P de altura e 3V de largura. Esse uhum, retângulo. Beleza? Então, beleza. atenha-se a isso, né? Por exemplo, se te pedirem qual que é o trabalho desse ciclo todo, é a área desse triângulo. Uhum, Então, tem que lembrar isso aí. Mega importante isso aqui nesse assuntinho. O trabalho é sempre a área abaixo da curva. Sempre. Muito bem. Então, a questão é o seguinte. Para ser maior, né?
que 3PV, a única coisa que importa é que o nosso querido ΔE aqui seja positivo, né? Uhum. E ΔE será positivo? Sim, né? O ΔE é a variação de temperatura, né? Bem, ele está associado com a variação de temperatura, de forma geral, assim, né? Uhum. De um ponto para o outro, né? Então, a questão é se perguntar se de B para C a temperatura aumenta ou diminui. Tem que aumentar, né? Porque se a pressão é a mesma e o volume aumenta, tem que ter tido um aumento de temperatura, né? Faz É, sentido? de algum lugar teve que vir energia para ele aumentar, né? Isso acaba aumentando a temperatura também. Exatamente. Porque se ele não aumentasse a temperatura, ele aumentaria o quê? A pressão, né? Uhum. Então a temperatura tem que aumentar, é verdade. Portanto, o ΔE é positivo e, portanto, então o calor é maior. Exatamente. Faz sentido. Beleza. Até porque se a temperatura não aumentasse, né, o que aconteceria? A gente teria um processo adiabático, né? Onde todo o calor virou trabalho. Uhum. E isso aqui, de fato, não é um processo adiabático. O processo adiabático, ele acontece lá naquele diagrama de Carnot, não sei se tu conhece, Uhum. que é umas bananas, assim, uns negócios assim. Então é uma curva normal, e daí tu temos uma curva isotérmica, bem, coisa avançada. E tu sempre vai ter essa troca de calor, tá? Uhum. Sempre vai ter calor nesse processo aqui. Se bem que eu já vi questão do ITA que caía sobre adiabáticas. Tu não sabe o que é uma adiabática? Não, ele deu essa matéria também, professor. Já caiu também transformações adiabáticas. Transformações adiabáticas é onde não tem troca de calor com o ambiente. Né? Coisas muito rápidas, tipo uma explosão, é uma transformação adiabática. Ou quando tu tem uma pressão muito alta e tu pá, abre assim, então tem aquela expansão livre, é adiabático. Né? Mas o importante é que num processo daquele controlado, né? Aquele processo é controlado, triangularzinho, não é adiabático, tá? Tu Uhum. vai ver uma diabática num gráfico quando tu vê um negócio redondo. Uma isoterma também. Então, nenhum desses processos ali a temperatura é constante, tá? Ele falaria se fosse também. Agora vamos por Big Boss. Uhum. Ai, ai, ai. Ai, 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 tô com medo. Se eu não souber, tu me desculpa, tá? Eu sou bem humilde assim quando eu não sei as coisas. Eu não sei também não, professor. Então, tudo bem. Então tá bom. Ita, a partir do nível P, eu tô gravando a aula? Tô. Vai ficar pros meus netos verem que eu não soube fazer uma questão. A partir do nível P, com velocidade inicial 5 metros por segundo, um corpo de 1 quilo sobe a superfície de um plano inclinado de comprimento 0,8. Sabe-se que o coeficiente de atrito cinético entre o plano e o corpo é 1/3. Blá, 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 e que o ar não oferece resistência, o tempo mínimo de percurso do corpo para que se torne nulo a componente vertical de sua velocidade? Comentário bovino. E aí, como é que faz isso? Tem ideia? Não parece Ó, ser muito difícil. tem que representar as forças, né? É, Primeiro. pode ser. Sim, dá para fazer desse jeito. Eu, por algum motivo, me vem em mente energia. Mas já que tu tá falando de força, vamos de força. Né? Por variação da energia mecânica é igual ao trabalho do FAT? Algo assim? É, vai ter isso aí, né? Porque tu pode pensar no trabalho da força de atrito aqui, atrapalhando o movimento, mas tu também tens o trabalho da força-peso, né? Também vai atrapalhar, né? Mas se ficar difícil para te pensar em trabalho, faz aceleração. O problema é que este enunciado aqui dá indícios de que não vai ser no percurso diagonal que isso vai acontecer. Que a componente vertical da velocidade vai ser nula. Se bem que quando chegar na parte horizontal ali, ela tem que ser nula, senão ela sai voando. Né? Uhum. Pode ser que saia voando, ninguém impede isso de acontecer. Bem, temos que achar aceleração, né? Uhum.
Então vamos lá. Será que não dá para fazer por energia isso? Vai ser tão legal fazer por energia. Bem, vamos fazer por diagrama de corpo livre mesmo. Temos a força Px. Temos a força PY. Tem uma normale. E tem uma força de atrito por mesma direção da PX. Não é mesmo? Uhum. Calma, por que a normal é assim e não reta? Porque a normal, como o próprio nome diz, ela é sempre normal à superfície. Ah, você tá falando em Perpendicular à relação superfície. à rampa, então. Isso, estou falando Não, da rampa. Porque, pelo que me consta, o problema começa quando ele começa a subir a rampa, né? Ah, tá. Certo? Uhum. Isso. Então, se tu tem essas duas forças para a esquerda, obviamente a aceleração vai ser para trás, né? Beleza? Tá. Então, vamos lá, né? P seno θ mais Φ, né? Agora, quem é Φ? Φ é mi vezes a normal. Agora, quem que é a normal? Normal é PY, né? Porque Uhum. ele não sobe nem desce, ele está preso à superfície, né? Uhum. A princípio aqui, né? Pelo menos no começo. Sendo questão do ita, a gente tem que pensar nas situações mais absurdas, né? Então, P cosseno θ. E ele tem uma aceleração, né? A gente sabe que a aceleração é negativa, por sinal. Mas aqui a gente vai considerar negativo porque eu considero a esquerda negativa, mas aqui eu estou considerando, pelos sinais do lado esquerdo da minha segunda lei de Newton aqui, essa aceleração positiva, tá bom? Tá. Negativo vai ser a diagonal para a direita ali. Uhum. Então, o que consta aqui? Consta que a nossa aceleração vai ser G que multiplica seno θ mais cosseno θ, certo? E o Mi? Ah, o Mi, claro. Quase comi bola aqui. Muito bem lembrado, moça. Mi cosseno θ, é isso aí. Beleza? Uhum. Agora, bem, essa aceleração, né? E essa velocidade que ele deu ali é uma velocidade diagonal. Então a Uhum. massa não serviu para nada aqui nesse primeiro momento, né? É. Como é de se esperar num probleminha de cinemática. Agora, vamos achar essa aceleração. Vai ser. O seno é 0,8. Tá bom. E o cosseno é 0,6. Ele já falou para nós. Seno é 0,8 e o cosseno é 0,6. Mas tem o Mi, né? O Mi é 1/3. Uhum. E aqui é 10 também, né? Que tô viajando na maionese aqui. 10. Então, bem, vamos fazer o chuveirinho com esse 10? Vai ficar 8 mais 6 sobre 3. Concorda comigo? Uhum. Isso aqui é 10, né? Uhum. Tá esquisito, João. Tá sinistro. Tá esquisito isso aqui. Porque deu o mesmo valor da gravidade? É. Hum. Bem, talvez ele fez para isso, né? Porque isso se deve ao fato do coeficiente. Uhum. O cara talvez escolheu justamente para ficar bonitinho, né? Agora, note que essa é uma aceleração negativa, né? Por quê? Ah, não, eu quero dizer que ela está contra o movimento, né? O movimento se dá na direção nordeste e essa aceleração é na direção sudoeste, né? Uhum. É só isso. Então, Tá. se eu for fazer, por exemplo, uma equação de cinemática para este carinha aqui, né? Eu poderia pensar em algo de tipo vovô ateu, né? P igual a V0 mais AT, onde eu quero a velocidade final zero, né? A velocidade inicial é 5, tudo bem? Sim. E a aceleração é menos
10, né? Porque está contra essa velocidade que eu considerei positiva. Uhum. Muito bem. Então, a princípio, a resposta seria Meio. 0,2, né? 0,2 segundos, certo? Seria a resposta A. Agora, talvez não seja a resposta. Não sei. 0,2, pessoal? Oi, desculpa, eu não escutei o que tu falou. 0,2? 0,2. Ué, As 10? respostas são assim, ó. Não fica meio? 10. Ah, tô viajando. 10. Nossa, desculpa. Viagem. 0,5. E essa resposta não tem, né? É. Por que que não tem? Tu consegue imaginar? Tu consegue imaginar por que que tá errado? Porque ele não fala que o movimento é uniformemente variado? Não, ele é MRV, porque tem aceleração. Hum, Isso ele é. A questão é que o movimento não terminou na rampa. Essa é a questão. O movimento não termina aqui. A bola vai continuar andando no horizontal. E a gente pode perceber isso por um fato. A rampa tem comprimento 0,8, ok? uhum, Vamos fazer o sorvetão aqui para ver o quanto ele anda. 0,5 segundos, que foi o que a gente achou. Só para uhum, desencargo de consciência, se liga. Vamos considerar que ela começou no 0, né? uhum. Velocidade inicial 5, vezes esse 0,5. Agora mais o... Menos, né? Nossa aceleração, na verdade. Menos. Quanto que vai dar isso aqui, né? 0,25 dividido por 2 vezes 10. Essa parte aqui deu menos 1,25. Bem, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou considerando que o movimento acontece apenas na rampa, só numa rampa. Não Uhum. estou pensando que é a rampa do problema. Porque a rampa do problema tem 0,8 metros. Tá. Uhum. Né? E né, o que, que acontece aqui? Se eu não errei, nenhuma conta aqui. Não, mas eu não errei, né? Pera, é isso, eu não errei. Porque vai ficar 5 dividido por 2 vai dar meio, exatamente. Por 10 vai dar meio. E aqui vai ficar 5 vezes 0,25. 5 vezes 0,5, tô falando besteira. Que vai dar 2,5. Quanto que dá 2,5 menos 1,25? Ah, 1,25, certo? Uhum. Ou seja, Mas, né? a resposta seria aquela que a gente obteve se a rampa fosse maior que isso aqui, né? Ou desse tamanho, né? O problema é que a rampa é menor, né? É 0,8, né? É 0,8. Então tu vai ter que fazer o seguinte, olha só, se liga. Tu vai ter que utilizar essa aceleração que a gente obteve aqui apenas enquanto ele estiver na rampa. Hum, Ok? Então tu vais encontrar o tempo que ele ficou na rampa, certo? uhum, Levando em conta que tu sabe o tamanho da rampa, que é 0,8, né? Na diagonal ali é 0,8. uhum. E depois tu vai ter que descobrir, ou não, né? Não precisa descobrir o quanto ele andou, mas tu vai ter que levar em conta que depois que ele sai da rampa, o movimento é horizontal. Então tu só vai ter aceleração na horizontal, né? É. No caso, a desaceleração devido à força de atrito. Não vai ter mais Uhum. px. Então tu terias que fazer uma outra Vixe. segunda lei de Newton, mas não precisa, porque tu já sabe qual que é a aceleração na horizontal, qual que é a aceleração devido a atrito, né? Que é o cara aqui, né? O micosseno teta, micosseno teta g. Essa é a aceleração na horizontal. É ele, ok? Tá. Então, primeiro passo, vamos descobrir quanto tempo ele ficou ali naquela rampa. Tudo bem? Uhum. Entendeu a ideia aqui? Entendi isso. Então, como é que a gente encontra quanto tempo ele ficou na rampa? E se você achar a velocidade final para esse comprimento 0,8 e botar no Vovatel? Tu vai ter que fazer isso, mas como é que tu vai achar, né?
essa é a questão, tem que pensar aqui. Porque a única informação que a gente tem sobre a rampa é que ela mede 0,8. Então, essa informação de distância tu vai ter que utilizar na tua conta. Uhum. Veja que com isso tu pode usar sorvetão, ou pode até mesmo utilizar a Torricelli, né? Para encontrar qual é a velocidade que ele vai ter ali no final. Uhum. E depois, com essa informação, tu pode jogar ali no Vovoateu para encontrar qual que é o tempo. Tu faz do jeito que tu quiser, a escolha do freguês. E aí, o que Entendi. tu prefere? Acho melhor botar no sorvetão, né? Porque aí não precisa da velocidade. Ah, não, mas. Ah, não, acho que tá certo no Tu sorvetão. pode colocar no sorvetão, claro. A questão é, esse 0,8, né? Ele é uma coisa na diagonal, né? Uhum. Então, tu vai ter que tomar cuidado com isso. Só isso, né? Tua aceleração vai ter que ser a aceleração diagonal, tua velocidade vai ter que ser a velocidade diagonal. Se tudo isso tu tiver os dados de tudo isso, é isso que tu vai colocar, né? E é o que tu tem, né? Essa aceleração aqui, ela é diagonal, concorda comigo? É. E a velocidade que tu tens ali também. Uhum. Pode colocar tranquilamente na vovó AT, Tá ou no bom. sorvetão, ou na Torricelli, pode colocar no que tu quiser, tranquilamente. Que às vezes a gente não tem as informações exatas, né? Poderia ser o caso aqui. Uhum. Até porque ele causa uma certa confusão quando ele fala componente vertical, né? Está interessado só na componente vertical. Mas essas informações de tempo aí que tu está interessada, vai de sorvetão mesmo, então, tá? Quando tu chegar no tempo ali, tu me fala. Tá. Até que não foi tão barra pesada essa questão. Por que tu não conseguiu resolvê-la? Eu acho que foi essa questão do sinal da aceleração, professor. Que eu Ah, coloquei. é? Eu coloquei como se estivesse indo no mesmo sentido da velocidade. É, daí tá bem errado, né? A aceleração aqui tá claramente atrapalhando o movimento, né? Uhum. Isso. Mas, ô, professor, depois você me manda como você faria por energia também? Claro, eu posso pensar. Eu não pensei no momento, porque quando tem ângulo eu sempre fico meio, né? Afinal de contas, ângulo, a energia é um negócio que causa. Tem que lembrar que energia e força, elas são dois lados da mesma moeda. Elas representam a mesma coisa. Tu nunca vai pegar uma força na mão, tu nunca vai pegar uma energia na mão. Elas são concepções humanas para interpretar o início de um movimento. Né? Para Uhum. isso que serve a força e a energia. Só que a força tu usa quando tu tem as informações vetoriais, a energia não. Né? Então, às vezes as informações vetoriais acabam atrapalhando na energia, como é o caso aqui, porque tu ia ter que levar em conta, né, a componente Y só, né, da força-peso para a energia, né? Então, quando eu fosse trabalhar com 0,8, eu ia ter que falar 0,8 seno teta, a energia. Né? Energia potencial gravitacional, não concorda comigo? Faz sentido, uhum. Mas, não, Né? calma. Por que não cosseno? Por que seno? Porque a energia potencial gravitacional é dada na vertical, né? Ah, tá. Então, tu tem que pegar o cateto oposto aqui, né? Então, tu tem que usar o seno. Né? Uhum. Vai pegar o seno, certo? Porque a energia Uhum. potencial gravitacional ela se dá apenas por meio da altura, né? Então, dane-se que a tábua tem Uhum. 0,8. O que importa é a altura dela, que é menor que 0,8. Entendi. É isso aí. Bem, acho que por hoje é isso. Tu pegou a ideia? Pegou a ideia? Sabe o que fazer daqui para frente? Sei, tô calculando, tô fazendo a raiz aqui, tô fazendo a Bhaskara pra achar o tempo agora só. Tá bom. Eu vou fazer o seguinte. Vou te enviar tudo. Tá fazendo Bhaskara? Nem sei que eu precisar de Bhaskara. Tua posição inicial não é zero? Ué, eu botei Como no é que ficou a sorvetão, tua? Como é que ficou o teu sorvetão? Me fala. Ah, 0,8 é é igual. verdade. É verdade. Não, vai ter isso mesmo. Vai ter isso mesmo. Desculpa, eu pensei que dava para fazer 100, mas não, tá, não dá. Beleza. Não, tu tá no caminho certo. Depois é só tu lembrar que ali na parte horizontal, a única aceleração é a aceleração negativa ali devido à força de atrito, tá bom? Tá, Só mi cosseno, mi g cosseno. tá. Beleza, minha amiga? Até sexta. Valeu! Obrigada, tá, só, tá, sexta. Eu que agradeço.